E hoje nós vamos falar sobre os 12 passos da jornada do herói. Eu sei muito bem que existem muitos outros passos, além dos 12 passos, além dos conhecidos 12 passos da jornada do herói, que a gente vai ver aqui. Existem os passos que acontecem entre esses passos, que é justamente o que faz a história acontecer. Mas vamos ficar hoje nos 12 passos da jornada do herói. O que é mais interessante da gente notar na jornada do herói? É que ela não é fruto de uma invenção, não foi alguém que inventou. Ela é fruto de uma observação. Então, Joseph Campbell, ele agiu assim como o Bill Gates agiu, ou Steve Jobs agiu, quando eles criaram janelas para a gente enxergar a complexa máquina que é o computador. Ou até Freud, quando ele inventou a psicanálise. Então, ele criou janelas para a gente entender o inconsciente humano. E, ao meu ponto de vista, as 12 etapas dessa jornada é a melhor maneira de você construir uma história memorável. Eu sei que pode parecer clichê, algumas pessoas podem não gostar, achar que é coisa de Hollywood, mas não é Hollywood que inventou isso. Foi a humanidade inteira, pelo seu processo de contar a história, foi se formando um certo padrão. Mas hoje vamos falar mais sobre as 12 etapas. A primeira etapa que é interessante você apresentar o seu herói é você apresentar ele no mundo comum, apresentar ele no mundo ordinário, apresentar ele fazendo uma situação simples, para justamente mostrar que qualquer pessoa pode ser herói, qualquer um pode ser herói, independente da sua posição atual. Outra coisa legal é que essa estrutura da jornada do herói precisa passar despercebida, Ela é mais um jogo ensaiado, mas quanto mais despercebido esse jogo ficar, muitos escritores, até alguns que você nem imagina, pode ser até um experimental, um alternativo, ou até um mais clássico, um mais blockbuster, usam esse tipo de formato para se contar uma história. Aí você tem que colocar o seu conteúdo dentro. Aí na segunda etapa da jornada do herói, o herói recebe um convite para a aventura. Pode ser um convite de uma coruja, ou um convite de um celular, ou um convite de alguém convidando ele para uma aventura. Aonde ele vai, num terceiro momento, recusar esse convite. Por que ele vai recusar esse convite à aventura? Porque ele vai ter que enfrentar o seu maior medo. Então, ele vai ter essa recusa. E é interessante você ter essa recusa para criar as peripécias, para criar as nuances dentro da sua história, criar os ritmos. Então, se o herói não foi jogado na aventura, se ele não foi forçado para a aventura, ele vai recusar esse convite. Então ele vai ter um encontro com o mentor na quarta etapa da jornada do herói, onde esse mentor vai passar alguns ensinamentos para ele, vai passar algumas dicas, vai dizer quem ele é, o poder que ele tem, que às vezes nem ele imagina, e com essa motivação o herói aceita o convite para encarar o seu destino. E aí na quinta etapa da jornada do herói, o herói vai ter que fazer a sua travessia, ele vai ter que passar por um portal. É interessante esse portal dentro da sua história para mostrar que não é só ele pegar o elevador que ele vai voltar para onde ele estava. Tem que ser um portal que seja difícil ele voltar. Pode ser um furacão, como acontece no mundo mágico de Oz. Pode ser um trem, como acontece nos Jogos Vorazes. Enfim, você escolhe o seu melhor portal. E aí nessa sexta etapa da jornada, o herói vai cair no mundo mágico e ele vai ter que enfrentar testes aliados e inimigos. Esse momento é a fase mais longa dentro da história, É onde a gente tem os efeitos especiais, onde tem as fases de perseguição, de adaptação do herói, de luta, de fraqueza, onde ele pode errar porque ele ainda não é um herói, ele está no seu processo e ele vai treinando e reconhecendo e conhecendo esse novo mundo mágico que ele entrou. E a sétima etapa da jornada é quando o herói já começa a se aproximar, depois desses testes, depois de toda essa aventura, ele começa a se aproximar da caverna oculta, do lugar onde ele vai ter que enfrentar sozinho o seu maior desafio, É nesse lugar que ele tem que abandonar os amigos, os coadjuvantes inimigos que às vezes estejam atrapalhando ele, é onde ele vai ter que enfrentar sozinho. Então ele se aproxima dessa caverna, se aproxima desse inimigo para poder enfrentar a oitava etapa da jornada do herói. E nesse momento da jornada do herói é um momento de maior clímax da história, um momento de maior tensão, você não consegue nem olhar para o lado porque pode acontecer alguma coisa, Tudo está sob tensão, tudo está sob dúvida, a gente não sabe o que vai acontecer. O herói pode ter que enfrentar um monstro, ele pode ter que decifrar um enigma, ele pode ter que enfrentar ele mesmo para que ele consiga a recompensa da sua aventura. E é aqui que a gente cai na nona etapa da jornada do herói, onde ele vence o inimigo e conquista a recompensa. Ele pega o prêmio, ele pega a pedra mágica, ele conquista o elixir para ele voltar para casa. Só que ele não está em casa ainda, ele vai precisar voltar. E a gente vai entrar então na décima etapa da jornada do herói, que é o retorno para casa.
Nesse momento é a parte mais curta dentro da história, é bom para você explorar uma fase de perseguição, de aventura, de corrida do herói. Nesse momento o herói vai ser perseguido no retorno ao seu mundo comum, então ele vai ter uma última ameaça, e essa última ameaça pode justamente quase matá-lo, e ele vai ter que ressurgir das cinzas, né? Ele vai ter que se recuperar, se reerguer para ele voltar transformado para o seu mundo comum. Na 11ª etapa da jornada do herói, é bom você mostrar um momento de ressurreição do herói e também é bom você mostrar um momento que ele resolva algo que ele não resolveu, como por exemplo um cachorro que ele perdeu no terceira etapa da jornada do herói, ou ele brigou com a mãe, brigou com a mulher, brigou com o marido, né? Alguma resolução que quando ele não era herói ele não conseguiu resolver, nessa 11ª etapa ele vai resolver, porque além dele resolver coisas mágicas, ele também consegue resolver problemas do mundo comum. Então esse é o momento de você mostrar que o herói realmente se tornou um herói, aonde ele ressurgiu, onde ele ressuscitou, onde ele se lavou de águas limpas para retornar ao seu mundo comum e aonde ele voltou transformado, ele já não é mais a mesma pessoa. Então a gente chega na última etapa da jornada do herói. É nesse momento que o herói vai trazer a recompensa para o mundo comum. Ele se sacrificou. Se ele ressurgiu, se ele não morreu, né, no meio da história, e ele com a sua vida ele trouxe benefício para a população, se ele conseguiu retornar vivo e trazer esse benefício, esse elixir para a população, é o momento onde a gente tem o herói no seu mundo comum, né? Você pode perceber que toda a história começa e termina praticamente no mesmo lugar, justamente para a gente ver a transformação do personagem. Se o seu personagem não se transformar ao longo da história, você não está criando uma boa narrativa. Por isso que nesse momento ele volta com a bênção, ele volta com o elixir, onde ele vai trazer o benefício e dividir com os homens, porque a jornada diz sobre um sacrifício do herói para ele trazer o benefício comum a todas as pessoas, e ele traz esse benefício e ele retorna transformado.